Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos com mais um episódio aqui para vocês e dessa vez não falando sobre matemática, mas sobre um assunto que eu me interesso bastante e, de alguma maneira, dando continuidade àquilo que a gente vem trabalhando todo episódio, em que eu trago para vocês algumas ideias essenciais que estão relacionadas com os projetos, né, principalmente os projetos de vida, nesse caso. Bom, e no último episódio eu falei para vocês sobre 2 ingredientes que são fundamentais e antecedem qualquer projeto, que eu abordei a questão da utopia e a questão também da ilusão, não nessa ordem. E agora eu vou trazer para vocês algumas coisas que são carregadas pela ideia de projeto, e mais uma vez eu vou para a questão da palavra, não para etimologia, mas para associações vinculadas à palavra projeto. Então eu acredito que esse vídeo, diferente dos outros, ele vai ser um pouquinho mais curto, até porque eu pretendo ser objetivo, mais objetivo, na verdade, e a minha intenção é que depois eu faça um outro vídeo relacionado com esse daqui e explicando melhor cada uma dessas etapas. Vamos lá entender então que são quais são essas palavras carregadas também de ideias? Vamos lá. Se a gente for pensar na palavra projeto, essa palavra a gente vai desdobrar em duas partes, tá bom? Projeto seria pro mais jeto. Então, quando a gente fala de pro quer dizer frente, tá bom? Então, toda vez que você pensar nesse prefixo pro, você vai pensar em frente, tá? Já pensando naquela ideia de futuro, ok? Se a gente for pensar no tempo à frente, a gente está pensando num tempo futuro. E quando a gente pensar na palavra jeto, de certa forma, é como se a gente estivesse falando de um jato. Então, projeto é um jato que vai ser lançado à frente, tá? E agora, pensando somente no prefixo pro, a gente vai ter três palavras que se associam com a ideia de pro. Primeiramente, né, a gente vai pensar em problema, tá? E pensando agora no pro, que é frente, e nesse blema, o blema ele está associado à ideia de emblema. E emblema nada mais é do que um objeto, é um artefato que se apresenta diante de alguém. Então, quando você vê um emblema, você vê um brasão, é aquilo que está exposto. Então, por exemplo, o emblema de um time, seja um time de futebol, seja um time de hóquei, mas você tem aquele símbolo, aquele emblema que fica diante ali, né? Que é uma das primeiras coisas que está posta para as pessoas e as pessoas se deparam com aquilo. Então, você tem uma questão ali de um objeto que está diante daquele que está projetando. Então, existe um objeto de interesse por detrás do projeto. Tá? Então, esse seria um problema, muitas vezes vinculado a uma questão. Tá? Depois falaremos somente sobre os problemas, mas não agora. Tá? Como identificar um problema e tudo isso. Bom, primeira já foi. A segunda seria um programa. Tá? Então, de novo, o pro quer dizer frente e o grama quer dizer escrita, tá? Então, grama, escrita, letra. E quando a gente faz um programa, na verdade, a gente vai acabar escrevendo o que está por vir, né? Não necessariamente pensando só no futuro, mas você precisa escrever, que é aquilo que eu já trouxe em outros vídeos também, a ideia de você materializar. E você vai programar o seu projeto a partir, sobretudo, de etapas, tá?
mas essas etapas elas podem ser desdobradas em subetapas também, mas é importante você colocar quase que um passo a passo para o seu projeto. Então, o que que você vai fazer primeiro, depois o que que você vai fazer, aonde você quer chegar, tá? É preciso você materializar, é preciso você escrever, tirar ele do plano das ideias, materializar, colocar no plano real, para que ele se torne factível, tá? E para você factível, né? Eu falei factível, mas acho que pareceu que eu falei factivo, é factível. Então, existe uma importância da escrita, beleza? Então, essa foi a segunda. E a terceira, que seria a ideia de um progresso. Então, pensando aí na ideia de progressão, a ideia de evolução. Então, a ideia de que você vai sair de um determinado lugar para chegar a outro lugar e pensando nisso, desse progresso, existe um percurso a ser percorrido, né? Vou acabar falando de novo sobre esse tal do percurso, mas é a ideia de evolução, de que você não pode ficar no mesmo lugar, você está se movimentando. Também é uma ideia que ela já apareceu aqui. Então, todas essas ideias que eu estou trazendo, na verdade, eu já sinalizei, mas acredito que agora, de fato, eu estou focando em cada uma delas, né? E aí, essas então foram as três ideias essenciais, pensando somente no prefixo pro. Agora, se a gente fosse pensar nesse sufixo blema, e gente, lembrando que eu sou matemático, tá? E então pode ser que não seja um sufixo. Então, pensando na parte gramatical da coisa mesmo, isso ficou lá atrás, até meu 2006, quando eu ainda estava na época da escola, mas pode ser que esse blema ele não seja um sufixo, tá? Talvez ele seja até o radical da palavra. Então, o jeto, né, desculpa, não o blema. Então, pro seria vinculado, como a gente acabou de ver, ao problema, ao programa e ao progresso, enquanto que o jeto, né, de alguma maneira, ele está vinculado, como eu já falei para vocês, ao problema, só que agora pensando objeto, alguma coisa muito próxima de objeto, e perceba que essas duas coisas elas se conectam. Então tá tudo interligado, tá? Então é isso, você precisa ter um objeto de interesse, aquilo que está diante de você, que você vai acabar lidando com isso ao longo do seu projeto, né? Então você tem a ideia de um objeto, pensando só no objeto agora, né? Você tem a ideia de um trajeto, né, e esse trajeto pensando como um caminho mesmo. E lembra que eu acabei de falar para vocês que o progresso ele tinha uma necessidade de um percurso, e esse percurso nada mais é do que o trajeto, como eu falei para vocês, que vocês acabariam escrevendo esse projeto, sobretudo a partir das etapas, e as etapas, né, é claro que não é só isso, né, então você pode começar de onde veio essa ideia desse projeto, quase que como uma introdução mesmo, mas pensando agora no trajeto, pensando no percurso, então trajeto enquanto caminho, enquanto sucessão de atividades, enquanto um passo a passo mesmo, uma sequência, como se fosse uma escadinha. Você não consegue chegar no final da escada sem passar por todos os degraus. Claro que você consegue, às vezes, dar um passo um pouco maior e passar por um ou outro degrau, mas você não consegue dar um super pulo, sair voando, né, e subir todos os degraus de uma escadaria. Então você precisa ir ali percorrendo esse caminho, não necessariamente um caminho físico, tá? Mas é importante você fazer essa associação de movimentação mais uma vez. E, por último, né, a ideia do próprio jato, né? O jato como um jato de tinta, aquilo que tem a ideia de movimento, né? O jato de tinta, ou o próprio jato enquanto uma aeronave,
que ela faz um caminho, um percurso, então, mais uma vez, aquela ideia de movimento. Então, se a gente for conectar tudo isso que eu trouxe para vocês com o que eu falei no último vídeo, né, que eu vou considerar como se fosse uma aula, a ideia da ilusão, em que a ilusão ela está associada a ludos de jogo, e esse jogo que ele pressupõe uma ação do sujeito, e até pensando nesse jeito como sujeito também, que você precisa ter uma pessoa ali projetando, um sujeito ali projetando. Pessoas têm projetos, né? A gente já falou também numa outra aula em que eu trazer para vocês os diferentes tipos de inteligência, inteligência computacional, inteligência cativa e inteligência criadora. E quem cria, nesse caso, pensando em tudo que a gente já abordou aqui, então, se você não entendeu algumas dessas ideias, ficou um pouco perdido, vou convidar vocês a assistir os outros vídeos, que está muito mais bem explicado cada uma dessas pequenas ideias. Para agora a gente conectar a partir de todas essas palavras e entender um pouquinho melhor essa palavra, né, que ela é bastante complexa, a partir de tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Então você tem esse sujeito, que ele tem uma ação, que ele percorre um caminho, a partir de diferentes etapas, com um objetivo também, né, pensando que você tem um objeto ali de interesse, um objeto de trabalho, acho que dá para colocar desse jeito também, mas você tem uma ideia de movimento, então você tem uma sequência, você tem uma escrita, você tem todas essas coisas que juntas elas vão acabar formando esse projeto, seja o projeto que for, seja um projeto pessoal, seja um projeto acadêmico, seja um projeto profissional, seja um projeto de relacionamento, um projeto de saúde, qualquer tipo de projeto, de alguma maneira, você passa por todas essas etapas que eu estou trazendo aqui para vocês. Só que isso é aquilo que as pessoas elas não dizem, né? Então muitas coisas, claro, muitas dessas coisas elas são intuitivas sim, mas eu acredito que existe uma importância de de trazer para vocês um pouco desses conhecimentos, porque aí quando você for projetar, principalmente ali quando você for esboçar esse projeto, pensando também que nessa passagem de ano, a gente já hoje é dia 22 de dezembro de 2022. Então, o ano está acabando e é um momento em que as pessoas elas param para pensar nos seus projetos do próximo ano, né? Geralmente no finalzinho do ano é quando tem essa movimentação. E acredito que vocês vão conseguir fazer essa atividade de projetar o seu próximo ano com muito mais qualidade, uma vez que você tem acesso agora a todas essas dimensões do projeto, como eu venho trazendo para vocês. Gente, como eu disse, dessa vez seria um vídeo mais curtinho, eu acredito que foi, tá bom? E se você gostou, você acha que esse formato mais direto ao ponto, mais objetivo mesmo, ele é até melhor do que os outros que eu acabava divagando um pouco mais, compartilha comigo, ou se você sentiu falta de eu explicar cada um deles, mas olha, a gente não vai ficar por aqui, porque eu prometo para vocês que eu vou trazer outros vídeos falando sobre cada uma dessas partezinhas e conectando tudo isso, como eu tentei fazer aqui também. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, espero vê-los também num próximo vídeo em que eu tento trazer um pouquinho do que eu estudei, um pouquinho dos meus interesses para além da matemática, mas que também contribui para quem está ali envolvido com a matemática nesse projeto, que eu acredito que é um projeto de formação também. Galera, um grande abraço, um beijo e eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.